dia de falarmos onde o calo aperta na hora de comprar a melhor Discovery já fabricada, que é a Discovery da geração 4 com a motorização 3.0 V6 biturbo diesel. E obviamente, a gente sempre fala, tem uma brincadeira pronta quando o assunto é esse tipo de carro, que esse tipo de coisa, se não souber o que está comprando, vai arder. Sabe aquela história, não? EcoSport de 100 mil reais ou Discovery 4 Diesel 2011? Pois é, se você comprar o Discovery 4 errado, vai arder. E é por isso que a gente tem a parceria com nossos amigos da Firstline. Hoje o Flávio, ele está aqui justamente para falar o que precisa ser dito quando o assunto é esse carro. Porque eu acho que a gente vai chegar a uma conclusão que, além de problemática, é além de sem dono, além de que foi relapsada. A grande maioria, infelizmente, o que a gente pega na prática, na oficina, a maior parte de grandes problemas que a gente pega vem da causa de má manutenção, ou peça de má qualidade, ou aquela peça usada, tal da peça tiradinha, né, de querer dar um jeitinho. É aí que começa a brincadeira a ficar cara. É, meus amigos, vamos explicar para quem está assistindo o que é o Discovery. Esse carro, o Discovery 4, na realidade, ele é basicamente uma evolução e não uma revolução em relação ao Land Rover Discovery 3, que surge para o mercado mais ou menos em meados dos anos 2000. O Discovery 4, ele surge, ele é lançado em 2010. E bom, na proposta de gama de produtos da Land Rover, esse é o carro família, este é o carro com a vocação mais off-road. Quanto custa para você comprar um Discovery Zero? Você sabe esse número, Flavião? Discoveryzão, o New Discovery que já está ficando old. Acima dos 400, 380, 400 pau. É isso aí. E quanto que você paga numa dessas daqui? Hoje, a partir de 90 já tem Discovery 4 por aí. É isso aí. Na motorização diesel mais forte que é essa daqui, esse carro parte ali para um ano 2011 da casa dos 90, 95 mil. E para 2014, 15, último ano, na casa dos 250, 260 mil. As mais recentes não dá nem para chamar de resto de rico ainda é caro de rico. Mas as primeironas já é mais barato que Corolla, mais barato que Civic, família cresceu, você viaja muito. Mas, é o que a gente sempre fala no programa, pré-compra. A hora que esse cara falar para você assim, gente, show de bola, o carro que você está comprando é bom, tem isso aqui para fazer, dá para encarar. Sabe o que vocês vão fazer? Eu vou até ajoelhar, porque é uma cultura. Não esqueça de ligar para a supervisão, faz o agendamento do Certicar. É a única maneira que vocês têm de saber sobre a procedência documental, estrutural e se a funilaria do carro é boa. Tá? Agora, não, calma, é um pouco demais. Eu ajoelhei para as pessoas entenderem que a missão do nosso programa é que vocês possam realizar sonhos, comprar teu carro premium seminovo pelo preço de um nacional novo e ser feliz. Eu acho que com dancinha o pessoal vai entender mais. Eu não vou dançar, Eduardo Sertório. Vamos convencer o Cone de dançar na próxima da Supervisão. Mas bom, antes de mais nada, as pessoas que estão interessadas na compra de um automóvel desse, elas não estão olhando só para o preço, elas querem saber todos os custos envolvidos. Então, nesta tela, vocês estão vendo a cotação feita pelos nossos amigos da Terra do Pão de Queijo, Franqueira Corretora de Seguros, o seguro de uma Discovery 4 3.0 V6 biturbo diesel 2000 e, vamos dizer 2013, 14, bem no meio, que já é o carro certo, mais ou menos. 3 modelo 14. Bom, esse carro ele veio essencialmente com 3 versões de acabamento, né, Fabião? Sim. S na entrada. SE e HSE. Que vai subindo é o nível de opcionais, o nível de acabamento, design de roda, conjunto roda-pneu, talvez alguma coisa de conjunto óptico. Então, a HSE é a mais top. Mas bom, estamos falando aqui de pré-compra. Por onde começa a pré-compra? Vamos dar uma volta com o carro? Vamos. Primeiro ponto, vamos botar o carro para rodar. Vamos checar os itens de suspensão, barulho, desempenho do carro, vamos testar a questão do terreno, né, a seleção de terreno, se está funcionando, se não está, ver como é que o carro se comporta, se os componentes do carro, os acessórios do carro estão funcionando corretamente. E aí, dependendo do que a gente identificar na rua, a gente já tem
direcionamento para a gente ver o carro no elevador e saber o que a gente tem que dar mais atenção ou não, né? Então, bora rodar e ver o que a gente acha, e depois a gente bota no elevador para ver o que acontece. Bora lá! E aí, Flavião? E aí? Muito obrigado por nos receber. Diretamente da First Line, nós vamos dar uma volta com uma Discovery 4 com a motorização 3.0 biturbo V6 diesel, certo? Certíssimo. Bom, aí você vai contar pra gente como é que é, onde o calo aperta, quais são os problemas crônicos e o que você olha nesse teste de rodagem que é sempre feito, né? Sim, sempre fazemos. Eu acho que é da parte da pré-compra a parte, acho que mais importante dela, que é onde a gente vê como é que o carro se comporta de fato, né? Então aqui a gente consegue já ver bastante coisa, e até para a hora que o carro vai para o elevador a gente já ter mais direcionado o que olhar se a gente identificar alguma coisa andando com o carro. Então basicamente aqui a gente vai ver o comportamento do carro, de suspensão, né? Vamos fazer teste nesse caso o carro tem suspensão a ar, então vamos fazer teste da suspensão, subida, descida da suspensão, controle de tração, tipo de terreno. Então vamos fazer um teste aí. Testão de rodagem. Testão mesmo. O bom é que o carro é diesel, a gente não precisa se privar de ar-condicionado, né? Se fosse algum V8 gasolina Land Rover, né? Pois é, vamos lá. Vamos pensar pelo apetrecho maior. Quanto que é o consumo de um carro desse em média, meu? Ciclo misto. A 6 cilindros, os clientes relatam na casa de 7, 7,5. Para uso urbano ou para uso misto? Para uso misto. Ah. Para uso misto. É um consumo bacana para um diesel. Da linha Land ainda não é a mais econômica, mas é um custo-benefício legal. Bom, mas também vamos pensar, né, bicho? Esse carro tem 4,9 metros de comprimento, 2,5 toneladas. Essa aqui que a gente tá andando é blindada. Essa é blindada. Então deve estar com uns 2,8 toneladas. Carrega 7 pessoas aqui dentro. Mais bagagem. Dá pra aguentar, né? Acho que é justo, né? 7,5, 8 para um carro desse tamanho. Sim. E outra, são 6 cilindros, anda pra caramba o carro. Essa daqui, pelo visto, ela é uma 2013. Ela tem o câmbio de 8 marchas. Sim. Que a gente vê pela rodelinha aqui, certo? Exatamente. Essa é uma forma de identificar o tipo de câmbio que o carro tem. Quando vira 8 marchas, ela sai de 245 cavalos e vem para 256 cavalos, mas mantém o mesmo torque, né? Que é 61,2 quilos. Isso aí. Então aqui, ó, andando o carro, mal saímos da oficina, eu já ouvi algumas coisas aqui. Não sei se o nosso áudio vai pegar tudo, mas ó, vamos lá. O que você tá ouvindo, Fabião? Ó. Tem alguma coisinha batendo, estalando. Tem uns batidos na frente. Quando eu manobrei o carro ali atrás pra gente equipar as câmeras também, quando dá batente total na caixa, eu também senti um certo toque. Então, aqui é o barulho típico de bandeja. A gente vai checar no elevador, mas é bem provável. Ó, você passa de levezinho mesmo no quebra-mola, você já sente ele dando um toque-toque. É o famoso toque-toque, a gente fala. O cliente fala, o carro tá fazendo um barulho quando passa. É toque-toque ou nheque-nheque? Cada um tem um jeito. Cara, vamos começar a falar de suspensão então. Qual que é a diferença? Por exemplo, a gente falou aqui no programa recentemente de Evoque e de Freelander 2 diesel, certo? Diesel. Qual que é a diferença? O que tem a mais numa Discovery em relação àqueles carros? Bom, é um conceito diferente de carro, na minha visão. É um carro, em termos de espaço primeiro, né? Um carro com muito mais espaço, tanto interno quanto externo, né? Um carro de tamanho avantajado, um carro para quem geralmente tem famílias maiores, principalmente nas versões com 7 lugares, né? É um requisito aí procurado por muitas famílias por conta dos 7 lugares. Uma coisa que eu te falo é assim, aqui eu me sinto na cobertura. Nas outras eu estava me sentindo morador de terceiro, quarto, quinto andar. Esse acho que é um ponto no meu gosto, né? Pro meu gosto, para mim, o meu jeito de tocar carro. E a Discovery, tanto 3 quanto 4, que é a mesma
estrutura visual, vamos falar assim, para quem está dirigindo, muda coisas de conforto entre um e outro, sim, mas eu acho que a dirigibilidade desse carro é difícil achar um carro que tenha uma visibilidade para andar no trânsito do dia a dia desse tamanho igual esse carro. Até mesmo carros pequenos não tem tanta visibilidade igual tem esse carro. Tá. Né? Um fato, eu falo para os clientes assim, ó, que estão pesquisando para comprar o carro, estão avaliando a possível compra do carro. Pô, mas o carro é grande para andar no dia a dia. Eu falo, olha, depois que você andar no carro, você vai ver que não é tudo isso. O carro esterça demais. Você consegue manobrar ele em qualquer vaga que caiba, obviamente, o carro, né? Mas é muito fácil de você colocar ele em qualquer vaga. E na estrada, por exemplo, repara, as pessoas que têm o carro há mais tempo, elas têm uma tocada que toca o carro um pouquinho mais forte. Você repara as pessoas costurando trânsito com uma habilidade nesse carro que carro pequeno não faz. Por conta disso, da visibilidade do carro. Você olha para os retrovisores, você está vendo tudo que está para trás, os tamanhos de janela, vidros do carro. Por ser uma HSE, inclusive ela tem câmera de ré, ou seja, você não vai se fritar na hora de manobrar. Exatamente. Então é um carro que, na minha visão, assim, ele tem, vamos dizer, é o carro coringa. Ele serve para tudo. Ele é o melhor utilitário off-road da linha de produtos da Land Rover, na época, pelo menos? Sim, na minha opinião, sim. Tanto é que ainda hoje, né, o carro saiu de linha nessa carroceria, mas ainda hoje é um carro muito procurado. Muito procurado. O que eu percebi é que o carro também tem um rodar mais macio, por exemplo, do que a Freelander 2, mais macio do que a Evoque. O conforto desse carro, clientes que andam muito, viajam muito, é unânime. Bom, mas o conforto e o descanso que chega no destino, então você não cansa tanto igual em outros carros. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é responsável por essa dinâmica do carro? Qual que é o sistema de suspensão desse carro, exatamente? Nesse carro aqui, suspensão dele, cada roda tem duas bandejas, mais a suspensão a ar, que são as bolsas que entram no lugar das molas. E essa é a hora que a gente começa a arrancar os cabelos, Fabião? Não, nem tanto, viu? Onde o calo aperta quando o assunto é a manutenção da suspensão desses monstrão aqui? Olha, a parte mais cara, de fato, é a parte de suspensão a ar. As molas pneumáticas. As molas pneumáticas e compressor. Nas versões, se eu não me engano, 2013 em diante, o compressor mudou, ele teve uma melhora. Passou a ser o Hitachi, não é um negócio assim? Não, o contrário. O AMK. O AMK que passou a vir depois. O Hitachi foram os primeiros que saíram, as primeiras versões saíram com o Hitachi, e depois saiu esse AMK, que é um compressor melhorado. Então ele tende a resistir mais, tende a dar menos problema. Mas se der, hoje um compressor desse na casa dos seus R$9.000, um compressor novo. Deixa eu te perguntar, mas não tem como consertar esse compressor como antigamente tinha? Não. A gente já fez alguns testes e não conseguimos ainda uma solução que realmente dá para colocar e dar uma garantia, uma segurança para o cliente. Então é o tipo de coisa que eu ainda não recomendo. Então até 2012 o antigo compressor dá manutenção corretiva. Então ele dava, a gente até fazia isso dentro da própria oficina. Ele tem um kit que vende. Você importa um kit de reparo desses compressores Hitachi. A gente dava 1 ano de garantia e não tinha retorno. Eu não sei o que aconteceu nesses kits, se teve alguma mudança, enfim, a gente não conseguiu identificar, que começou a dar problema um atrás do outro. A gente fazia e dava retorno, fazia e dava retorno. Resumindo, paramos de oferecer. Então hoje a gente não oferece mais o reparo do compressor. O compressor, na verdade, ele vai começar a dar pau se você não perceber que a bolsa estourou e trabalhar estressado. É isso que eu ia comentar. A maior parte dos problemas de compressor que a gente pega, geralmente o carro teve um problema de vazamento de ar do sistema. A maioria deles é um vazamento por furinho na bolsa, alguma coisa, e aí o cliente, não está incomodando, só percebo à noite, no outro dia que ele está mais baixo lá, mas ligou o carro, o compressor subiu, roda, vai embora. Só que o compressor está trabalhando ali,
trabalhando para manter a pressão no sistema. A função do compressor é manter a pressão no sistema, não é? Fica estressadão. Exatamente. Então assim, o compressor alimenta um reservatório de ar e desse reservatório ele distribui para o sistema dianteiro e para o sistema traseiro. São coisas independentes. Ele tem controles independentes. Então o compressor está o tempo todo, o reservatório diminuiu a pressão, aciona e manda ar. Se tem um vazamento em algum ponto do sistema, a função do compressor é manter a pressão. Está vazando e o compressor está indo. Chega um ponto que ele satura, ele ferve, ele superaquece e ele trava, ele desliga, desabilita, aí acende geralmente uma luz. O primeiro sintoma é uma luz amarela. São dois carrinhos, um carrinho com duas setinhas para os lados, amarela. É o primeiro sintoma, ou seja, ele botou um alerta ali, olha. Tá querendo ficar tipo meio fazendo cara de ele tá avisando que tem algum problema no sistema de suspensão. Entendi. E aí a pessoa vai deixando, até que chega uma hora, acende uma luz vermelha, aí ele encosta na oficina. Geralmente, quando acende a luz vermelha, se o vazamento não é muito grande, é um problema que ele causou no compressor. Então a dica aqui é: percebeu um vazamento, corrija o quanto antes. Chegou para ver um carro, viu que ela tá olhando com cara de cão sem dono, também foge. Exatamente. Teste que a gente pode indicar para quem tá vendo para comprar um carro desse e não consegue trazer na oficina. Porque até o teste, dependendo do vazamento, se ele é muito pequeno, ele não vaza na hora, ele demora. Então, por exemplo, se é um vazamento que está demorando para apresentar, o que é o teste que a gente faz? Deixa o carro parado de um dia para o outro na mesma posição. Então para num lugar reto. Se conseguir deixar a suspensão toda para cima, bota no botão, deixa ela toda para cima e deixa o carro dormir lá. Se quiser medir, pega uma fita qualquer, cola no paralama e no meio da roda deixa ela esticadinha. Se ela franzir, ela baixou. Tem vazamento. Tem vazamento. Então aí você compara. Se as quatro baixou igual ali, só um pouquinho, porque o carro, quando você desliga, ele tende a dar só aquela baixadinha e para ali. Mas se, por exemplo, a roda dianteira direita está mais baixo do que o restante do sistema, opa, tem alguma coisa ali. Ou toda a frente, porque ele vai funcionar assim. Vamos supor que o vazamento seja na roda dianteira direita. Ele vai vazar lá, primeiro lado que vai cair é o direito. Depois, por sequência, é o esquerdo. E depois ele vai baixar o traseiro. Ô, louco, meu. Ou seja, por isso que fica aquela cena de horror de filme. Então às vezes você vê um carro todo torto, porque ele tá baixando ali, daqui a pouco ele vai baixar aqui, se deixar mais um pouco ele senta no chão. Eu falo do sinônimo do carro cansado. Mas já que você tocou no assunto que o culprit da brincadeira são as bolsas, vamos falar de Gucci. E aí, hoje em dia, manutenção de bolsa, de amortecedor colado ali na bolsa, dá pra viver, dá pra arrumar ou precisa trocar essa bomba e gastar a nota preta na concessionária? Na bolsa? A bolsa tem reparo. Na verdade, sim, a gente fala de reparo, mas a realidade é que a bolsa que a gente coloca é toda nova. Então a borracha dela e os conectores a gente troca tudo. Entendi. Então a gente chama de remanufaturado, mas na verdade a bolsa é toda trocada, substituída. Não é aquele negócio, tira a bolsa e manda fazer como é que chama, que faz nos pneus, uma vulcanização. Não. Que eu já vi gente fazer isso e tal. Putz, esquece. Fragilizou a borracha, fragilizou, não tem volta. E quanto que gasta hoje em dia para fazer uma bolsa? Hoje uma bolsa tá saindo na casa de R$2.600. Porra, honesto, vai. Honesto, com 6 meses de garantia. Vamos falar da última parte desse assunto de suspensão, que não daria para falar de suspensão de Land sem tocar nisso aí. A bandeja. Ainda é problema na 4, bandeja? Também estoura. Vídeo esse aqui que a gente tá vendo. Pela própria piedade. A gente já comentou em outros vídeos. Eu ainda sou partidário que muito dos problemas, principalmente de bandeja, está relacionado ao tipo de uso do carro. Não freia para lombada, não freia para valer. Aqui, se a gente passar com uma Freelander, a gente vai sentir esses buracos, essa trepidação aqui, muito mais do que com esse carro. Se você passar com um carro, um Corolla, por exemplo, vai sentir ainda mais. Então o carro, pelo conforto que ele tem, o condutor,
acabar acostumando e passando com mais velocidade nos buracos. E SUV não é só porque é alto e confortável que você não tem que respeitar buraco. Pelo contrário, tem que respeitar tanto quanto porque sofre igual, certo? Exatamente. A diferença é que o condutor e quem está dentro do carro não sente tanto, mas o carro está tomando a pancada. Ele está distribuindo entre todas as bandejas. Você vê, tem 2 bandejas em cada roda, mais bolsa, mais amortecedor. É um sistema muito complexo, tem muita coisa. E as 2 bandejas, tanto a de cima quanto a de baixo, sofrem ou... Geralmente aqui estoura é a de baixo. A de baixo que ela tem a bucha hidráulica. Originalmente ela tem a bucha hidráulica. E quanto que gasta para arrumar essas bandejas aí? As bandejas hoje tá na casa de R$ 1.200. Porra, bicho. Uma bandeja são 2 buchas e um pivô. Conversou aqui o mito das bolsas da Land Rover, da Discovery, comprou, ferrou. No pior cenário do planeta Terra, você tá olhando pra zerar uma suspensão, se tudo estourar, ferrar, tipo assim, trocar as 4 bolsas da SPAL, compressorzinha 9 e mais uns 5, 6, você resolve todas as bandejas do carro. Sim. Ou seja, com uns 25, 26 pau, você tem um SUV com suspensão zero. Zero. Só que pra chegar nesse nível de estourar tudo, eu vou falar, hein? O carro vai estar uma carroça. O cara tem que ser Viking, é aquele carro que você não vai comprar ou vai negociar muito bem o preço. Porque esse já é aquele cara que se deixou ficar porco assim, nem óleo trocava direito, né? Exatamente. Se o carro estiver nesse ponto, avalie muito bem a compra, porque a suspensão é o de menos, o resto é que é o problema. Já que a gente falou de carro largado às traças, tem um certo elefante aí que a gente ainda não tocou, é o seguinte. Esse motor, amigão, aonde que a porca torce o rabo? E aí, comedor de bronzina, virador de bronzina de vira ou não, hein, meu? Qual que é a história disso aí? Teve um índice maior de quebra desses motores até 2012, 13. Depois teve a melhoria na parte de engenharia, que ainda existem alguns casos ainda, mas um índice muito menor. Muito menor de quebra. Curiosamente tem a ver com quando a Range Sport chega no mercado, né? Também. Que aí eles usam esse motor também com um diferente mapa, acho que até de injeção, né? E sim. acho que eles acordaram para isso. Alguma razão para isso? Problema crônico? Como é que eu sei se o carro que eu tô comprando vai ter isso ou não? Eu acho que é mais pelo ano. A melhor forma é 2013 para frente. São os carros que tiveram aí uma amostragem maior de e aí não tem jeito, menos problema, né? Virou bronzina, não tem muito o que se fazer. Se o motor bater, tem empresas que fazem retífica, não é a nossa preferência, até pelo custo. No caso da Discovery 4, esse motor 3.0, o custo de um motor novo, ele é muito próximo de você fazer o motor. Então eu acho que não vale o risco, por mais que seja um valor elevado. Nós estamos falando hoje um motor desse novo na casa dos seus 40 a 50 mil reais, depende da negociação, né? Montado no carro, com que vai precisar de mais coisas, vai se gastar entre 60 e 70 mil. E deixa eu te perguntar uma coisa, quanto que é, até uma pergunta, né? Porque, cara, quando a gente fala de desgaste de componente interno do motor, a gente está sempre pensando, obviamente, na qualidade do óleo e no período da troca de óleo de um carro desse. Sim. De quanto em quanto tempo se recomenda a troca de óleo de uma Discovery dessa com esse motor 3.0? Bom, aqui na oficina o que a gente faz? Carros até 50 mil quilômetros, mantém os 10 mil, ou 6 meses, que é a validade do óleo. Acima disso, a gente já recomenda 7,5. A cada 7,5 troca óleo, filtro. O filtro de diesel desse carro, ponto importante que muita gente acaba não fazendo, pelo menos uma troca sim, uma não, é importante trocar. Ele é um componente de revisão que muita gente deixa de trocar. Os mecânicos independentes, por não saber fazer a substituição,
outros pelo proprietário, porque é um dos filtros, é o filtro mais caro do carro hoje, um filtro desse original na casa aí de seus R$570. Peraí, né? O cara que tá reclamando do preço de um filtro de um carro desse padrão de R$570 tá comprando o carro errado, né? Exatamente, começa daí, né? Tô ouvindo o clock aqui Tá da ouvindo? suspensão. Então vamos fazer uns testes também aqui. Eu tô indo nessa rua pra gente fazer uns testes do controle de descida do carro e dos controles de tração. Então assim, o cuidado com esses detalhes do carro eu acho que são importantes, sabe? Você trabalhar no preventivo da coisa, em produtos de qualidade, que eu tô falando que o filtro original custa 570, mas hoje você já tem para esse carro filtros paralelos de R$200. Que é bom? Dá pra confiar? Só posso te falar que eu não monto. Então tá bom entendedor, meia palavra basta, né, professor? Já testamos alguns, já tive problema com algumas marcas. Então hoje só boto original. Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Estamos falando de motor. Ó, vamos fazer só Então vamos lá, vamos voltar pra cá. Vamos fazer um teste aqui só pra gente. Você viu, ó, ela acendeu uma luz amarela ali, ó. Esse carro tem monitoramento de pressão de pneus. Ele está indicando que algum pneu está com pressão errada, ou excessiva ou baixa. Entendi. Pode ser também um problema no sensor, tá? Isso a gente checa depois. O sistema Terrain Response todinho ali. Então aqui, por exemplo, a gente pode... Vamos traçar, ver como é que tá a tração do carro. Vamos jogar aqui a gama baixa, que a gente chama. Ele vai traçar as 4 rodas. Reduzida, né? A reduzida. A gente bota no drive, você vê que o carro já deu um tranco mais forte, ou seja, ele tá com uma força absurda aqui. Tração total. Tração total, é muito forte. Ó, você vê que ele acende a luzinha verde ali no painel, que tá com... Então a gente tá na reduzida mesmo. Na reduzida, ó. Você vê que o carro fica Ele tá trabalhando sozinho. sozinho. Você não tá acelerando, você tá Não. deixando ele andar sozinho. Ele fica com um torque mais... É um momento trepa na parede. Trepa literalmente na parede. A gente já fez alguns testes de força amarrando outro carro numa subida extremamente íngreme, só de você engatar, soltar, que aqui ele ainda está em segunda marcha, mas se você botar no manual em primeira marcha, só solta. Certo que o carro tá muito mais truculento. Tá um trator. Ele tá um trator. Deixa eu parar aqui, vamos tirar desse sistema. Mas está funcionando. Bom, muito então bom. bota no neutro. E aí a gente aperta o botãozinho. Ó, ele piscou, apagou. Voltou pro já modo voltou. estrada. Já voltou para gama alta. E aí a gente tem o Terrain Response. Alguma coisa crônica do Terrain mesmo para se preocupar, ou o sistema é bem robusto? Não, o sistema é bem robusto, difícil pegar problema nisso. É difícil a gente ter qualquer queixa referente a isso, até porque é uma... Coisa que ninguém usa. Sendo sincero. Sendo bem sincero, No Brasil ninguém usa. tem gente que não sabe nem que existe isso no carro. É bonitinho, tem uns botão legal para apertar lá no painel. É botão pra caramba, vamos apertar. Então aqui a gente tem a primeira opção. Neve. Olha lá, relva, grama e neve, né? Então ele já selecionou lá no painel. Ó, ele já muda o sistema de suspensão e controle de tração do carro. Entendi. Então aqui andando, aqui como a gente não tem a situação do terreno real, né? Ele só vai mostrar que está habilitado, mas a gente não vai perceber diferença assim no rodar, como a gente está fazendo. Vou mudar para outra situação para ver se ele habilita. Isso aqui é só Você checa se está tudo habilitando mesmo, né? Sim. Você vê, ó, ele habilitou também para lama e para sulcos. Vamos pra areia. Modo de areia. Você vê que ele liberou um pouquinho mais o carro, ó. O carro vai precisar provavelmente girar mais em falso para andar na areia, né? E agora a última opção. Aqui é o trânsito. Esse é o perfeito para São Paulo, né? Que é pedras. Tipo, você podia andar permanentemente no Terrain Response desse jeito em algumas ruas de São Paulo. Entendi. Ó, habilitou também. Então tudo funcionando. Então aí você pode voltar para o modo estrada. Normal.
De volta ao assunto motor, o que mais que esse carro pode dar de problema de motor? O pessoal morre de medo de turbina desse carro. Aqui são dois caracóisão lá para funcionar. Exatamente. São dois caracóis idênticos ou não? Não, são diferentes. Uma empurra para outra, vamos dizer dessa forma para ficar fácil de entender. Então ele tem uma que pega mais embaixo a rotação e a outra que entra na sequência para mais alto giro. Elas trabalham em conjunto. O índice sequenciais, né? Sequenciais. O índice de quebra, assim, eu acho que é relativamente baixo pelo tanto de carro que tem. Tem, obviamente, casos de quebra de turbina? Tem. Aí a gente tem dois problemas que geralmente acontecem mais, que é um problema eletrônico, porque a turbina principal ela tem um módulo acoplado nela, então às vezes tem problema no módulo e aí esse módulo ainda não tem ele a parte para comprar. E a solução? E aí a troca da turbina completa. Quanto está custando uma turbininha com módulo dessa hoje? Uma turbina dessa faz tempo que não pego, mas na casa dos seus 15 mil mais ou menos, uma turbina nova hoje. Entendi. Lembrando a todos, gente, quando a gente fala de valor... Isso nós estamos falando de preço de importados, não é numa concessionária, que numa concessionária uma turbina dessa tá mais de 20 mil. Só para explicar para vocês, a época que a gente fala de preço aqui, atende sempre a data do vídeo. Vocês vão ver o vídeo daqui a 3, 4 anos, daqui a 2 anos, provavelmente alguma coisa pode ter mudado. Ou subiu, ou desceu, depende dos impostos, da taxa referência, federal, né? É uma referência para o pessoal se balizar. Tirando essa turbina que tem o módulo, se tiver algum problema, por exemplo, de rotor, alguma coisa, tem solução ou não? Tem empresas que fazem a retífica dessas turbinas. Aqui na First eu não faço. Não faz? Não faço, porque o índice de retorno, na minha opinião, ele é muito alto para o custo que se tem para trocar uma turbina dessa. Qual é o procedimento para trocar uma turbina dessa? Descabinar. Então a gente está falando de um custo, para começar a brincadeira, em torno de 6 mil reais de mão de obra. Entendi. Fora que você vai gastar de acessórios. Os acessórios que eu quero dizer por exemplo, se eu descabino um carro, eu perco o gás do ar-condicionado, eu perco fluido de freio, eu perco alguns outros detalhes que acabam entrando na conta final. Ou seja, um carro que teve troca de óleo recorrente, provavelmente não vai ter um problema de turbina. O carro que teve dono não vai te fritar. Bem mais difícil. Você vê, tu quebra muito turbina. Pô, tem o caso de cliente que chipa o carro. Tem cliente que chipa. Uma das Discoveries mais gostosas que eu já andei, mas assim, pensa um carro extremamente bem cuidado. Qualquer coisinha ele já mandava pra mim o carro. Ele chipou o carro, andava muito, ele gostava de acelerar forte o carro, pegava terra, tinha sítio, usava em todo jeito o carro, blindada. O carro nunca teve problema de turbina. O cara era religioso com troca de óleo. Religioso. Viu? E detalhe, ele vendeu o carro. Eu até botei esse carro, indiquei esse carro para venda no Stories da oficina, quando ele pôs a venda. Ele vendeu o carro próximo dos seus 100 mil quilômetros, sem ter problema de motor e de turbina, com carro chipado. A longevidade do motor desse é longa com a manutenção, né? Acho que a Land Rover declara mais de 300 mil quilômetros de longevidade para um motor desse, assumindo que todas as manutenções preventivas foram feitas. Exatamente. Cara, mais alguma coisa para falar de motor? Alguma coisa que costuma chamar atenção? Algum vazamentinho de óleo? Algum sensor? Problemas que a gente pega nesse motor. Desempenho limitado é um sintoma, né? O desempenho limitado pode ser várias coisas. As primeiras coisas que a gente vê: primeiro, filtro de ar e filtro de combustível. São as principais coisas e mais fáceis de se ver. Então, a primeira pergunta: quanto tempo faz que não troca filtro de combustível? Não sei. Não sei nem que existe. Então, começa daí. Troca o filtro e vê se o carro muda o comportamento. Pô, não mudou. O carro tá fumaceando? Fumaça preta, fumaça branca. Tá com barulho diferente? Não tá? Então, o que acontece? Ele tem... às vezes estoura a mangueira do intercooler, ele dá esse tipo de problema. Alguns casos ele trinca as tampas do cabeçote, que são de plástico, que são duas. Então às vezes trinca uma, às vezes trinca as duas. Já pegamos casos do cliente, aquele negócio: vou deixar, depois eu encosto, porque é só de vez em quando dá muito pé numa subida na estrada, que o carro entra em modo de segurança, que ele limita a velocidade. Você tem que parar, desligar,
ligou o carro, ele volta ao normal até que você repita a mesma condição de pressão no motor para ele identificar uma fuga de ar, alguma coisa assim. E aí o pessoal vai deixando. Nós já pegamos casos de quase perder um chicote de um carro porque chegou a derreter de tanto tempo que fazia, e derreter a tampa de um tanto que ele tem os conectores, tem chicote que passa em cima dela, e já começar o fio já dar aquela enrugada, sabe, de calor. Mais um caso da falta de dono. Mais um caso da falta de dono, exatamente. Por isso que a gente sempre fala da pré-compra, né, gente? Para trazer o carro para esse cara olhar, para a equipe dele olhar, porque assim, às vezes o cara faz o fubá maquiado. Exatamente. Faz o detalhamento, levou lá na Wax Boys, deu aquele tapa bonito, o carro ficou cheiroso, aí passa a bomba para frente. Infelizmente tem muito disso. Nós estamos aí, como no caso do Evoque, o cliente pegou um negócio, trouxe pra gente de olhar o carro, o carro não teve dono. Abrimos o capô, tirou a tampa do motor, da capa do motor ali, já mostrei pra ele, falei, ó, tá vendo essa peça com essa marca aqui? Isso aqui é marca de desmanche, ou seja, é um carro que alguém já fez alguma coisa pra dar um jeitinho aqui. Vamos investigar. Hoje pegamos para fazer o orçamento do carro, deu aquele orçamento, vai vir aquele orçamento que assusta. Vai vir o famoso kit bengala pro rapaz. Exatamente. Viu? Vamos fazer uma coisa na suspensão que a gente não fez, que é baixar toda ela. Uma coisa interessante, o pessoal pergunta muito, serve até já de dica. Eu consigo andar com o carro totalmente baixo. Baixei a suspensão, Não vai, ele bota a setinha apagou, quer dizer, ele já chegou na altura mínima do carro. Consigo andar? Consegue, até 40 por hora. Passou de 40 por hora, alguns carros ele dá um aviso, e se você mantém, ele sobe o carro sozinho. Alguns já dá o apito e já sobe o carro. Então é um sistema de proteção do sistema para você não andar com o carro totalmente baixo. Então ele é para situações específicas, principalmente no caso dele todo baixo, para acesso no carro. Então uma pessoa com mais dificuldade para subir no carro, você usa essa função. Uma garagem baixa, você precisa baixar um pouquinho o teto do carro. Então muita gente pergunta, tem essa dúvida, a moçada que gosta de carro rebaixado vem perguntar, mas dá para andar baixo? Não vai conseguir. Nós é fixa, velho. Não vai, é bolsa, mas é fixa. Pra rodar é fixa. Então quer ver, vamos fazer um teste aqui, vamos ver se a gente consegue fazer ela subir sozinha. Tá toda pra baixo. Olha lá, altura normal selecionada. O carro sozinho já subiu. Aí vai ter os caras que vão lá tirar o plug só pra falar que anda com ela baixa, né? Entendeu? Já subiu. Cara, agora vamos botar ela toda pra cima. É a mesma situação, eu também não consigo andar com o carro em velocidade com ela toda para cima. Ele vai fazer a mesma coisa. Resumo, você vê que o conteúdo da gente falando desse carro é muito mais extenso que a dos demais. Ou seja, é um carro que requer muito mais atenção, cuidado na hora de comprar, né, Flávio? Sim. Mas dá para encarar ou não dá? Dá, com certeza. É o carro, quem já teve, quem tem, fala em vender já com aquela dorzinha no coração. Ou já pensando em comprar outra. Já comprar outra, exatamente. Deixa eu te perguntar uma última coisa. Câmbio, algo a declarar, seja o ZF6 ou o ZF8? É muito difícil o problema em câmbio desses carros. Muito difícil. Ou seja, bicho, no final do dia, a conclusão que a gente chega, antes da gente botar esse carro no elevador e falar um pouco de manutenção básica, de quanto custa alguns itens, é que, carro desse para encher o saco do dono só se não tiver dono. A maioria. Carro com manutenção porca, carro com manutenção relapsa. É isso, certo? Certo, eu concordo com você. E assim, óbvio, o mito não é tão ruim quanto as pessoas fazem crer que isso aqui é tipo foge da cruz. Não. É um resto de rico que dá para encarar bem. Não é tão resto de rico, né? As 2010, 11 ali é no 100 pau, as 14, 15 já é um carro de 250, 260 pau. Exatamente. Mas ainda assim, pelo que oferece na casa dos 100 pau, é um carraço, né? É um carro, eu acho que muito, de novo, é um carro coringa, ele serve para muita coisa, ele atende a muitas particularidades, né? E muito bem construído, entendeu? Espaçoso. Você vê, esse carro aqui é um carro que anda com crianças, você vê que tem as coisas de crianças e tal. Tem bastante
uso familiar, eu acho que é o utilitário mais. mesmo. Acho que quando a gente pensa num carro utilitário familiar, esse é o carro, a definição, né? Exato. Então não é essa bomba tão agressiva quanto muitos querem fazer para ele ser eu não crer. considero. Não é, mas você trabalha com a marca. Mas, Você tá o dia a dia, Eu tô você o dia sabe a dia. onde tá o show de horror e onde tá a coisa certa, né, Flavio? exatamente. E eu me baseio muito mais, não no que eu vejo, mas no que eu ouço dos clientes que têm o carro no dia a dia. É diferente, né? É diferente você pegar. É muito bem construído por dentro, né? O carro é bonito, é gostoso. É confortável, né? É espaçoso, você tem. E outro, tudo à mão, né? Ele é fácil de você conseguir fazer tudo. Bom, chegou o momento da gente encostar para botar esse carro para cima. Vamos lá para ver o que esses barulhos que a gente percebeu. Aqui, andando com o carro, a única coisa que eu percebi realmente foi barulho de suspensão na dianteira do carro. Então, agora vamos botar no elevador, olhar com carinho cada ponto e aí o que a gente achar a gente mostra pro pessoal. Justíssimo, bora lá. Vamos lá. Bom, agora olhando aqui embaixo do carro, a gente consegue perceber aqui na parte de bandeja que a gente ouviu andando, o carro com a bucha da bandeja hidráulica, que é essa daqui, ela mais afastada. Não dá para perceber aqui olhando ela estourada, mas o barulho pelo afastamento aqui, a gente vai tirar ela fora para ter certeza, mas é bem provável que seja ela pelo afastamento que ela já tem aqui. Olhando os outros componentes, pivô parece estar ok. Então aqui nessa bandeja me parece só o problema nessa bucha. Só que mesmo assim a gente já recomenda fazer toda a bandeja. Então a gente tira, manda fazer pela empresa que faz ela reforçada para carro blindado. Então ela tende a durar mais do que a hidráulica, que é a que vem originalmente. Então agora, olhando aqui, a caixa de direção está com vazamento aqui, ó, dá para ver que está bem melado. Nós vamos olhar com mais cuidado ela, vamos desmontar algumas partes depois para a gente checar melhor isso. Mas está apresentando aqui um vazamento, então é um ponto de atenção, nós vamos precisar investigar melhor. Então aqui é um ponto só interessante a gente observar, alguém já tentou resolver um problema do carro aqui. Dá para ver que as bieletas dianteiras são novas, né? Então alguém já tentou resolver algum tipo de problema aí, mas o carro ainda tem barulho na suspensão. Chegou o momento da festa. A hora de botar a menina para abraçar Jesus Cristo. Tá no elevador, Flavião. A você que está assistindo o programa, conheceu a gente agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação na sineta, deixa um like se está gostando do que está vendo, porque nos ajuda bastante a crescer e vocês a não perder tudo de novo que nós fazemos por aqui. Chegou o momento, Flavião. Vamos lá. Já que a gente diagnosticou que o carro tem alguns problemas, você já mostrou exatamente quais eles são, vamos falar onde pega no bolso do dia a dia, do cara que comprou o carro e vai ter que manter o carro. A manutenção básica. Por onde a gente começa? Que tipo de combustível que esse carro usa? Combustível, diesel S10. Que é o diesel top, certo? Diesel top, não tem outro. Não use outro, é só esse e manda bala. Se usar o outro, pode dar ruim. Pode. Mas hoje é até difícil, tem muito lugar que já nem tem mais outro diesel. O diesel S10 acho que é uma das menores preocupações aí nesse caso. Troquinha de óleo. Revisão básica, troca de óleo e filtro. Vamos lá, quanto em quanto tempo e quanto custa? Você comentou a quilometragem. Então, carros até 50 mil, troca de 10 em 10 ou 6 meses, pelo vencimento do óleo. Ou carros acima de 50 mil, a gente já recomenda baixar um pouquinho a troca. Então faz a cada 7.500 km ou 6 meses. Né? Aí troca. Lembrando novamente, é importante a troca do filtro de combustível desse carro, pelo menos uma troca sim, uma não. O ideal é que toda troca se faça, só que ele é o filtro mais caro, então muita gente acaba negligenciando e aí você corre o risco de ficar numa estrada, como acontece com várias pessoas que ligam para mim, o carro perdeu potência, checa o filtro, trocou, não trocou? Aquilo que a gente comentou andando com o carro. Ele fica obstruído, né? Ele obstrui, não passa combustível, o carro não anda. E vamos ao momento da risada. Vamos lá. Troca de óleo e filtros. A completaça, com o filtro de combustível. Vamos lá. Nós estamos falando de 4 filtros. Então é filtro de ar de motor, filtro de ar condicionado, filtro de óleo e o filtro de combustível, que aqui no nosso caso a gente só usa o original. Vai sair com peças e mão de obra na casa dos seus R$ 1.600 mais ou menos. Tudo itens de primeira qualidade e o filtro de combustível original. E se tirar o filtro de combustível, quanto que sai? Vai cair para uns R$ 1.200.
o carro que é. E é óleo sintético de altíssima qualidade. 5W30 ou 5W40? 530. Aqui a gente usa tudo Motul, óleo primeira linha, para carros. Esses carros tem que tomar cuidado. Pessoal, 530 não é tudo igual. Você tem um 530 para Discovery 3, por exemplo, e você tem um 530 para Discovery 4, é diferente. O da 4 você pode pôr na 3, o da 3 você não pode pôr na 4, que tem o filtro de partícula. Então ele tem aditivos diferentes, muita atenção a esse detalhe. Muita gente está acostumado com óleos de antigamente que 530, 540 era tudo igual, hoje não tem mais isso. Se você entrar em qualquer fabricante de óleo, por exemplo, entra no site da Motul, Castrol, Mobil, joga lá 530, você vai ver a quantidade de óleo 530 que tem. Capcioso. Você sabe qual que é, então eu tô sossegado. Se eu sou cliente com um brinquedo desse aqui, eu trago aqui, tô feliz e resolvido. Fica tranquilo. Freios. 2,5 toneladas, grande parte delas blindada, ou seja, para lá de 2,8 toneladas. Eu sei que o freio desse carro cresceu em relação da Discovery 3, para frear melhor, para comportar mais a potência. Um pouquinho maior. Freio conjunto completo, pastilha, disco e sensor dianteiro e traseiro com mão de obra na casa dos seus R$5.000 mais ou menos. Pastilha primeira linha. Peraí, o que está nesse pacote? Disco, pastilha e sensor dianteiro e traseiro mais mão de de obra. Brincadeira que o disco tá nisso. E vocês estão vendo o insert aí que não é peça qualquer não. Exatamente. Pecinha de alta qualidade mesmo. E já adianto que muita gente fala, mas que tem casos que a gente chega aqui e fala, pô, mas a pastilha é cara. Eu sou o primeiro a falar, existe pastilha para esse carro de R$200. Não se coloca isso num janjão desse tamanho. Aqui eu não ponho. Titio, a hora que você olhar, o monstrão aqui, 0 a 100 em 9 segundos, irmão. Máxima de 180 por hora. Imagina, tu vai pras estradas do México, tá lá estilingando a meninona, precisa frear. Vai lá com a pastilha de 200 contos, você vai ver o que vai acontecer. Fora barulho, fora sujeira, desgaste prematuro, tem um monte de coisa que ela interfere aí. Né? E deixa eu te perguntar, quanto tempo em média dura os freios de um carro desse? Pelo que os clientes rodam aqui, em média, em torno de 20, 25 mil quilômetros no freio. Pastilha, né? Pastilha. O disco desse carro, a grande maioria aceita uma retífica. Então, a cada uma troca sim, uma não, você troca disco. Sejamos sinceros, então, acho que a grande conclusão que fica, meus amigos, tem a piada, tem um vídeo viral na internet do cara falando que isso aqui é desgraça, que não dá para vender, que troca motor, mas acho que o que ficou bem claro do vídeo é que o problema está no carro que teve dono. Né? Acho que o carro desse, acho que o grande desafio é você comprar um carro desse sem saber procedência, sem saber histórico, sem fazer o pré-compra, cara, não retira. Continua sendo uma bomba atômica. Mas um carro aprovado por esses caras, a chance de você ter uma dor de cabeça é muito baixa. E dica de passagem, proposta utilitária familiar melhor que essa, nos preços que são praticados por esse carro, é complicado. Difícil. O que esse carro entrega, né? Que a gente conversou um pouquinho andando com o carro, o que ele entrega em termos de conforto, de espaço. A gente tem relatos de vários clientes que tem Land, aí tem BM, tem Porsche, outros carros concorrentes na mesma categoria. É unânime em termos de conforto, de qualidade de acabamento, o que esse carro entrega, o custo-benefício desse carro. Meus amigos. Bom, se você conheceu o canal agora, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, nos ajuda bastante a crescer e vocês não perderem nada de novo que a gente faz. Vai querer qualquer coisa quando o assunto é Land Rover, velho. A gente tá aqui, a nossa missão com esse canal é ajudar vocês a terem todas as respostas desse universo premium. Quando o assunto é SUV, alto padrão, especialmente Land Rover, cara, procura esse cara. Vocês nunca mais vão levar o carro em outro lugar. Chegaram até essa tela final do vídeo, é porque vocês gostam muito do conteúdo que a gente produz com esses caras aqui. Bom, nesta tela final vocês podem ver os dois últimos pré-compras que nós fizemos de veículos Land Rover. Do lado esquerdo, a Evoque. Do lado direito, a Freelander 2 com a motorização a diesel. E provavelmente isso vai ficar invertido na câmera, mas vai ficar legal.